tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês, vim falar sobre Martim Lutero, o real e oficial, o responsável pela igreja protestante que existe no nosso Brasil, né? Então, gente, se você quer saber dessa história toda longa, de como surgiu a igreja protestante, como isso foi resolvido lá no passado para estar no presente hoje, tem a ver com o passado. Então, por isso que você vai ter que saber do passado primeiro, para depois você saber do presente. O presente você já sabe, mas você não sabe o que fez com que chegasse ao presente. E tem toda uma longa história que vocês precisam saber. Gente, no passado, os políticos eram religião, né? Os políticos que mandavam na época, e era uma religião. Só que a primeira igreja católica foi a primeira igreja do mundo. E a igreja católica, muita gente não tinha tanto conhecimento na época, não tinha tecnologia, não tinha estudos, enfim. Muita gente, algumas delas da época gostavam de fazer alguns rituais, viver de rituais, enfim, rituais. Eram religiosos. Mas, gente, eles chegavam para a igreja católica e queriam pedir perdão, né? Qualquer coisa assim na vida dele, fazia de errado, eles tinham que ir na igreja lá, na igreja católica e pedir perdão. No passado era assim, né? Eles tinham que chegar lá no bispo, no papa, enfim, pedir perdão. E para isso, o papa dizia assim para eles, né? Para aquelas pessoas daquela época. Se você quer ter o perdão, você precisa dar, alguma coisa, dar terra, dar dinheiro, dar alguma coisa assim de valioso naquela época, para poder você ter aquela bênção ali dos seus pecados ser perdoados. Já naquela época já era assim, né? Porque você já tinha que dar, e as outras protestantes aí, enfim, essas outras igrejas aí que filhas da mãe, da católica, aprendeu com ela, né? Que hoje em dia fala que dízimo é dinheiro, que coisas materiais são dinheiro, tem a ver com dinheiro, tem a ver com materiais para Deus, né? Que eles querem dar para Deus. Deus não quer nada disso, né? Mas é só isso na cabeça deles mesmo. Só engana quem não estuda mesmo. Então naquela época era assim, né? Os políticos, que eram religiosos também, antigamente era político, a religião política já era bem mais puxado, mas, né, mais forte, mais rigoroso. E já no tempo de hoje, hoje em dia você vê que a religião trabalha com a política, né? Hoje em dia, só não é. Eles dizem que é uma coisa separada, mas eles não vivem um sem o outro, né? A política, né, que é o poder, e a igreja, para estar aberta, precisa da política para estar aberta. Então, precisa estar sempre alguém ali já envolvido nisso, já para não ter esse motivo de fechar aí as religiões. Então, gente, essa é basicamente um pouquinho do que era no passado, mas eu vou trazer uma longa história aqui para vocês e vou deixar passando aí algumas imagens aqui daquela época para vocês terem uma noção, porque já não basta vocês ficarem olhando para minha cara e só escutando o que eu tô falando. Martinho Lutero foi um monge alemão que, inconformado com algumas práticas da Igreja Católica, iniciou evolutoriamente um movimento que deu origem ao protestantismo. Martinho Lutero ficou gravado na história por ter sido um monge católico que iniciou um movimento de contestação à doutrina da Igreja Católica no século X ou século XX. Lutero não concordava com algumas práticas da igreja na época e procurou realizar alguma reforma no interior do catolicismo, questionando algumas ações por meio de 95 teses. A ação de Lutero descandeou um grande movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante, o que resultou em uma cisma no interior da cristandade na Europa. Assim surgiu o protestantismo, uma ala do cristianismo, que possui interpretações diversas que a praticada pela Igreja Católica. Lembrando, gente, que
Você que é um religioso que esteja me assistindo agora, você vai dizer que tem uma diferença entre a igreja católica e a igreja protestante. Não existe mudança nenhuma, sabe? Para mim são farinha no mesmo saco, sem o mesmo peso e mesma medida. Por quê? Porque a primeira igreja que foi criada, existiu no mundo foi a igreja católica, e a Bíblia foi também escrita, criada, inspirada pela igreja católica. Então vocês que querem ser o último biscoito do pacote e querem ser diferente, sendo que vocês estão no mesmo pacote, vocês têm que aceitar que a Bíblia que vocês têm hoje, ela foi modificada e vocês estão seguindo a Bíblia que foi criada pela Igreja Católica, escrita e inspirada por ela. Então, você não tá... vocês, para dizer que você está vivendo numa religião diferente, no protestantismo, por exemplo, vocês precisam criar uma Bíblia para vocês, né? Escrever a Bíblia de vocês. E a Bíblia que vocês têm hoje é da Igreja Católica. Então, vocês estão seguindo... vocês são católicos, né? Vocês são católicos sim, porque vocês seguem tudo que está na Bíblia. Então, vocês seguem tudo que a Igreja Católica segue. Escreveu e a também segue. Então, esse nome protestantismo, catolicismo, não diferencia em nada. Porque vocês são do mesmo pacote, estão no mesmo saco, no peso na mesma medida e juntinho, tá bom? Então, o cristianismo possui interpretações diversas aqui na prática pela Igreja Católica. Típicos deste artigo: Nascimento e educação de Martinho Lutero. 2. Vida eclesiástica de Martinho Lutero. Reforma protestante do Martinho Lutero. Dieta do Halt. Vida pessoal de Martinho Lutero. Você vai saber tudo de Martinho Lutero, porque inclusive ele foi o responsável aí por ter dar a iniciação das protestantes, dessas outras igrejinhas que são filhas da Igreja Católica. Martinho Lutero, no alemão, nasceu de dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben. Na época fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Seus pais chamavam de Hans Luther, João Lutero, Margarida Lutero. Traduzindo para o português, sua família pertencia à pequena burguesia e tinha prosperado com o trabalho em minas de cobre. Lutero passou parte da sua infância em Mansfeld, local onde seu pai trabalhava. As biografias de Lutero contam que ele teve uma criação muito rigorosa, mas que seus pais dedicaram-se para que ele tivesse uma boa educação. Antes de entrar na universidade, Lutero estudou em Mansfeld, Magdeburg, em Eisenach, em 501. Aos 17 anos, Martin Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde passou a estudar direito para tornar-se advogado. Uma carreira muito próspera naquela época. O ingresso do Lutero nesse curso era por conta de desejo de seu pai de ver seu filho tornando-se um advogado. Lutero era dedicado aos estudos, mas em 1505 ele abandonou o direito e ingressou na vida eclesiástica. A vida eclesiástica de Martin Lutero. O ingresso de Martin Lutero na carreira religiosa deve ser um episódio particular que aconteceu no ano de 1505. No dia de 2 de julho, Lutero fazia viagem de Mansfeld para Erfurt, depois de ter passado alguns dias com sua família. Durante o percurso, uma tempestade alcançou um arraio, atingiu em um cavalo que obrigava Lutero da chuva. Tremendo pela sua vida, Lutero fez uma promessa em Santa Ana que se transformaria em monge caso escapasse com a vida. Após ter espancado, Lutero seguiu em frente com a sua promessa, e que desagradou profundamente ao seu pai. E assim, algumas semanas depois desse acontecimento, Lutero ingressou no evento do Eremitas Agostinianos de Elfred. Em abril de 1507, Lutero foi ordenado sacerdote e ao ano seguinte ingressou na Universidade de Wittenberg para estudar teologia e obtendo bacharelado nos estudos bíblicos. Logo depois, ele passou a relacionar teologia. Em 1512, obteve o título de doutor
em teologia. Depois de ter obtido o título de doutor, Martinho Lutero surgiu relacionado ao Wittenberg. A primeira missa celebrada de Lutero foi dia 2 de maio de 1507 e 1508. Lutero realizou uma visita em Roma, à sede de Santas, às questões relacionadas à ordem dos agostinianos. Os historiadores comentam que essa viagem a Roma deixou a má impressão de Lutero por conta da falta da espiritualidade e da corrupção presente entre os outros religiosos. Em 1513 e 1518, Lutero ministrou diversos cursos na Universidade de Wittenberg, todos eles sobre ensinamentos bíblicos. Nesse período, Lutero realizava estudos da Bíblia em grego e latim, e foi a literatura na Bíblia um grande ponto de partida para o que o Lutero inconscientemente iniciasse um grande movimento de forma na igreja. Reforma protestante de Martinho Lutero. Por meio de Martinho Lutero que se desencadeou a reforma protestante. Mas é importante sabermos que antes dele e outros nomes do interior da Igreja Católica questionavam a situação em que a Igreja se encontrava. John Whitfield questionava o cúmulo de poder da Igreja Católica, a venda de indulgências e corrupção entre os clérigos. A reforma protestante não aconteceu apenas por conta da insatisfação religiosa de Lutero com a situação da Igreja. Esse movimento só foi possível por ter conseguido adesão popular e de ser importantes nobres da religião Sacro Império. No contexto do século XIII, século XI, os nobres viram na ação de Lutero uma reforma de enfraquecer o Papa para diminuir a influência da Igreja no poder secular. Além disso, a reforma foi vista como alguma forma de se livrar dos impostos cobrados pela Igreja. E por isso, muitos componentes viram a reforma uma forma de combater a opressão da pobreza que viviam. Uma série de revoltas camponeses aconteceram durante a Reforma Protestante, mas Lutero não apoiava por conta da violência manifestada nelas. Lutero, por sua vez, sofria com muita coisa que via na igreja. Ele passou a realizar pregações a partir de 1514, ficando conhecido como um bom pregador. O contato direto com os fiéis da igreja fez questionar uma prática muito comum da época, da indulgência, a prática de pagar pelo perdão dos seus pecados e pela salvação, que eu falei aqui. Lutero possuía inúmeras críticas à forma como os membros da igreja portavam questão de indulgência apenas delas. Na Alemanha, no começo do século XII, a indulgência era parte do projeto de Santa para construir a Catedral do São Pedro, e foram cobrados intensamente. As críticas de Lutero às indulgências ficaram marcadas de 95 teses, desta para a tese 76, afirmados pelo contrário que indulgências papais não podem anular sequer o menor de pecados veniais que se refere à sua culpa. A leitura da Bíblia levou Lutero a realizar novas interpretações da fé cristã, e isso levou a concluir a salvação de cada pessoa era obtida pela fé. Pois, de acordo com o texto bíblico, o justo viverá pela fé. E essa posição tomava uma questão das indulgências mais absurda ainda aos olhos de Lutero, vai e vinha, e sua revolta contra essa prática. Por isso, Lutero redigiu um documento com uma série de comentários acerca das práticas de igreja. Esse documento ficou conhecido como 95 Tese e deu início à reforma protestante. A ideia de Lutero nesse momento não era separar-se da igreja, mas sim reformá-la. E a tradição protestante diz que o Lutero pregou 95 Tese na porta da igreja de Wittenberg. Mas os historiadores provaram isso, acreditam que 95 teses teriam sido enviados como carta para o arcebispo de Meissen, Alberto de Brandeburgo. De toda forma, o documento de Lutero acabou sendo espalhado pela Europa
e isso deve ser invenção da empresa. Por isso, por meio dela, 95 teses Lutero foram replicadas, espalhadas por a pregação das teses da porta da igreja de Wittenberg, que aconteceu de 31 de outubro de 1517. Essa ação desencadeou uma disputa religiosa intensa no interior da Igreja Católica e resultou na expulsão de Lutero em janeiro de 1521, após os anos de debate entre autoridades da Igreja e Lutero. Aí depois surgiu com seu trabalho, com seus estudos teológicos, formulou o princípio das 5 solas, que são sola fide, somente a fé, sola escritura, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Enfim. A Dieta de Roma. Em 1521, o imperador Carlos V convocou Martinho Lutero para prestar esclarecimento durante a Dieta de Roma. Neste acontecimento, Lutero reforçou acreditar que negou-se a renegar que haviam dito escrito desde 1517. Ele foi autorizado para retornar a Wittenberg, mas acabou sendo condenado por heresia. A participação de Lutero da Dieta de Worms acabou tornando sua mensagem mais popular ainda entre alguns nobres. Sacro Império, Lutero acabou sendo sequestrado por Frederico Sábio, príncipe da Saxonia, que escondeu seu castelo localizado em Wartburg. Frederico, na verdade, estava protegendo Lutero de ser morto após a Dieta de Worms. Durante seu refúgio em Wartburg, Lutero acabou traduzindo a Bíblia para o idioma alemão, fazendo com que os textos sagrados ficassem acessíveis aos fiéis. Ele abandonou o refúgio de Wartburg no final de 1521 e retornou e continuou realizando sermões aconselhando os fiéis. Vida pessoal de Martin Lutero. Lutero abandonou o celibato, que marcava a vida daquele que segue a vida religiosa da Igreja Católica. Em 1525, ele casou com a Catarina de Bora. Catarina de Bora, uma freira que abandonou seu convento com o advento da Reforma Protestante. Lutero e Catarina tiveram 6 filhos. Elizabeth, Madalena, Martim Paulo, Margarete. Martinho Lutero morreu dia 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos de idade, por razão desconhecida. Por toda a vida, Lutero teve saúde debilitada por conta de diversos problemas crônicos, como doenças de Meniere, e acredita-se que também ele tinha problemas intestinais causados por enterocolite, que sofria por pedras nos rins. Então, essa história toda aí de Martin Lutero, né, a sua história do protestantismo. Claro que depois da iniciação de tudo que você pode ver hoje nas igrejas protestantes, tá certo? Então, hoje em dia, vale lembrar também que a Igreja Católica e os protestantes brigaram muito lá muito tempo atrás. No passado, brigaram muito, ao ponto de tirarem as suas próprias vidas. Eram brigas era uma perseguia a outra, né? Hoje em dia você não pode ver isso mais, porque isso acabou. Mas no passado, a católica perseguia a protestante perseguia a católica, e era assim, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal. E até os próximos vídeos aí no canal, tá certo?